Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesta última apresentação do ano, onde nós teremos a alegria de receber as professoras Carol Martins dos Santos, a professora Keila Alvarenga Zalim, a professora Kelly Cristina da Silva, a professora Lídia Rosalina da Silva, para apresentarem as narrativas de professoras sobre o ensino de inglês para crianças. Não vou dizer narrativas de professoras, porque são todas professoras. Então, eu quero agradecer a cada uma delas por se disponibilizar a vir aqui, falar um pouco disso que também fez parte desses ciclos de celebração do Concol este ano, né? Que culminou, inclusive, na dissertação de mestrado da Kelly Cristina da Silva. Enfim, eu agradeço muito também a Kelly por, mais uma vez, se dispor a vir falar, né, das crianças do Fundamental 1. Todos vocês aqui têm experiências muito lindas para falar conosco, experiências essas que figuraram na tese de doutorado da professora Carol Martins dos Santos, né, através de seus sujeitos de pesquisa. E aí a gente também vai ouvir um pouco a Keila e a Lídia também por suas experiências. Então, muito obrigada e eu passo a palavra a vocês. Obrigada, Maralice, é um prazer estar aqui, retornar esse local, né? Esse lugar que nos faz tão felizes e querendo pesquisar, né? É um lugar de muitos frutos, né? Nas nossas pesquisas e principalmente na nossa sala de aula. Então, fiquei muito feliz com o convite, mas principalmente por falar junto no mesmo dia que Kelly, Keila e Lídia. Isso me deixou muito, muito feliz. Eu vou começar trazendo aqui, então, o motivo, né, de eu e Kelly estarmos aqui hoje, principalmente, porque nós temos aí uma parceria que vem se dando há quase 2 anos já, assim, é assustador, né, Kelly? Mas há praticamente 2 anos, paralelo às nossas pesquisas, né, Kelly, de dissertação e da minha tese. Nós nos conhecemos por esse grupo maravilhoso, né, o grupo da Mara, o grupo de estudos dos orientandos da Mara, e a partir de então a gente começou uma parceria em que a gente se dedica a pesquisar, assim, nos interessa muito tudo que permeia o ensino de língua inglesa para crianças. Esse campo que, assim, ainda, assim, tem muito ainda a ser pesquisado, né? E nos interessa principalmente por causa disso. E também porque nós conseguimos aí alinhar as nossas pesquisas a esse campo e tem rendido alguns frutos. Se o Márcio puder passar para a gente o primeiro slide. Nós, no slide seguinte, nós trazemos aí a capa do livro, onde nós temos um capítulo. Esse livro, ele é fruto do trabalho que nós apresentamos, né? E outros colegas pesquisadores apresentamos no Enfople, né? Que é esse evento que reúne professores, né, interessados na formação de professores de língua inglesa, de língua estrangeira para crianças, né? E de onde vem, assim, muito da nossa inspiração, minha e de Kelly, para nossas pesquisas atuais, para, né, nossas curiosidades. Uma das primeiras curiosidades, o que primeiro, assim, né, principalmente me motivou a pesquisar sobre o ensino de inglês para crianças, é a questão do que eu chamo de não formação acadêmica, né, nesse campo, nessa área. Eu, por exemplo, cheguei na escola, atualmente eu trabalho no Ensino Fundamental 1, uma escola privada aqui de Belo Horizonte, já tem 5 anos
porque eu trabalho com crianças nessa escola, e o meu primeiro contato com teorias sobre o ensino de inglês para crianças foi eu mesma pesquisando, depois de já estar em sala de aula, ali de frente para 30 crianças, e assim, não posso dizer que sem saber o que fazer, mas sem saber que se o que eu estava fazendo era respaldado por alguma teoria, porque na graduação e depois da graduação eu não tive nenhuma disciplina na letras que falasse sobre o ensino de inglês ou de língua estrangeira para crianças. Então, eu me vi ali uma primeira vez, um primeiro contato com crianças, sem ter uma teoria prévia, né? E daí surge a minha curiosidade, mas quais teorias existem e como, né, nós podemos lidar com esse ensino na escola? Então, depois de concluir o doutorado, que foi assim, uma experiência incrível para não especificamente tratar do ensino de inglês para crianças, mas do ensino, né, em geral, e de como ele realmente é imprevisível, né, e de como ele é singular, né, a cada dia, a cada contato, ele se faz singular. Eu me vi assim, num primeiro momento eu pensei, mas o que eu faço na escola nada tem a ver com a minha pesquisa de doutorado. E depois, num segundo momento, eu concluo, já no final do doutorado, com esse contato com a Kelly, eu concluo que minha pesquisa, sim, tem tudo a ver com a minha prática. O que eu faço na escola é buscar saídas singulares a todo momento para esses pequenos impossíveis de educar, né? Então, a partir de então, a gente participa do Infople, esse evento muito importante para o ensino de língua estrangeira para crianças. E então, no próximo slide, Márcio, nós temos aí o nosso capítulo. A gente está divulgando ele hoje porque ele saiu, acho que não tem nem 2 semanas, e em que nós trazemos as contribuições da psicanálise para a formação de professores de língua inglesa no Fundamental 1. Porque, sim, nós acreditamos que a psicanálise tem muito o que nos instruir, não de maneira, né, a dizer o que fazer, mas nos instruir, nos ensinar em função de, sim, são singulares e não há nada mais singular do que ensinar criança. Acredito que Kelly pode concordar comigo quando eu digo isso, né? Então, a partir desse trabalho, temos investigado, né, quais são essas impossibilidades, se a psicanálise fala de impossibilidade, né, sobre aquilo que que está no âmago, né, que é constituinte do professorado, do ensino, né, o que tem de impossível, aquilo que é impossível de atingir na totalidade no ensino de inglês para crianças. Então, eu acredito, como eu disse, que não há nada que nos ensina mais sobre as impossibilidades e sobre a singularidade do que trabalhar com crianças. Não há sujeito que se apresente mais na sua singularidade do que uma criança, a meu ver. Então, além da formação, né, que nós temos visto muito, inclusive, nos eventos, muito se queixa, né, se questiona sobre não ter essa formação acadêmica na graduação, ou o professor ter que buscar por conta própria, né, outros meios de se formar para educar crianças. Também vemos a questão de esse ensino não ser obrigatório, né, principalmente na escola municipal e estadual, escola pública, o ensino de inglês para crianças, mas a Kelly tem mais a nos falar sobre essa experiência, uma vez que ela vive um contexto que é diferente da maioria, né, em Nova Lima. Então, a gente escreve sobre essa experiência da Kelly também, sobre a interseção aí, psicanálise e educação para crianças, e também, ainda em um segundo momento, no próximo slide, Márcio, nós podemos ver essa é a capa de um outro livro em que eu escrevo um capítulo com uma colega de trabalho, a Eliane Saja, e aí nós estamos escrevendo sobre uma experiência bem prática na escola em que nós trabalhamos, de ensino de inglês para crianças. E eu acredito que esse trabalho também, apesar da gente não ter teorias
sobre não apresentar nesse trabalho teorias sobre a psicanálise, ele tem muito a nos dizer também sobre singularidade. Por que que eu digo isso? Esse trabalho que nós apresentamos nesse capítulo, eu e Eliane, ele foi feito assim de forma bem despretensiosa, espontânea. Esse trabalho ele é muito rico, muito caro para mim, porque ele foi feito no primeiro ano com a nossa experiência lá no colégio de ensino de inglês para crianças. Então, nós ajudamos, né, a iniciar esse processo lá de o ensino de inglês como, né, disciplina na escola. E então, no primeiro ano, a gente tem uma semana de língua inglesa para os alunos, né? E nessa semana de língua inglesa, a gente desenvolve um projeto com os alunos do quarto ano do ensino fundamental. Esses alunos do quarto ano, eles têm por volta de 9, 10 anos de idade, e a gente faz um trabalho de gênero textual, né? Então, a semana de língua inglesa, ela foi feita junto com a semana de ciências da escola. Então, foi muito interessante. E no quarto ano, a gente falou sobre o universo. Então, a gente uniu a questão do universo, que os alunos né, as crianças adoram esse tema, com o ensino da língua e pedimos, então, como produto final, né, como produção final, que os alunos produzissem um pôster de filme de ficção científica. E esse trabalho foi uma grande surpresa para a gente, rendeu muita coisa boa, muita conversa na escola. Então, depois de 2 anos desse trabalho, ele ainda continuou sendo falado, nós decidimos escrever sobre ele. E aí que eu digo que eu acho que tem muito a ver ainda com a psicanálise, mesmo a gente não teorizando isso no capítulo, porque é um trabalho que é uma teoria que ela vem a partir da prática, né? Durante a nossa prática, a gente não teorizou, mas a posteriori a gente teoriza sobre essa prática e também acredito que seja um trabalho que vale a pena ler, além de vários outros nesse livro, que tratam de práticas de sucesso, como diz mesmo aí no título. E achei muito interessante, né? O que deu certo na minha sala de aula? Por muitas vezes a gente fala do que deu errado, do que dá errado, né? Dos impasses e mesmo das impossibilidades. Mas diante de todas as impossibilidades, o que deu certo na minha sala de aula? Então, é basicamente sobre isso também esse capítulo. E podemos falar mais sobre isso, né? Depois da fala das colegas, mas para concluir, assim, eu acredito que a pesquisa de doutorado eu pude vislumbrar saídas possíveis essas saídas possíveis para os impossíveis que permeia a educação e o ensino de línguas para as crianças, também ao perceber, né, nas falas, nos dizeres das minhas participantes, professoras muito inspiradoras, como que a partir daquilo que eu ainda não posso teorizar, ou não saiba, ou não queira teorizar, eu ainda posso buscar naquilo que é da minha formação, principalmente, né, contando com essa formação dos grupos, dos cursos, dos projetos de formação que a gente encontra, por exemplo, na UFMG, né, como o que tem aí da minha experiência que me faz um pesquisador, um professor pesquisador que sabe lidar com esses impasses no dia a dia, né? A partir daí a gente vislumbra também como que, então, mesmo não tendo essa formação, né, um contexto formal, dentro das graduações, das pós-graduações, para o ensino, né, para formar esse professor, para o ensino de inglês para crianças, o que eu posso fazer diante disso, né? E, assim, nós acreditamos, eu acho que posso falar por Kelly também, que paralisar e não ensinar não é uma proposta, não é uma opção para a gente, né? Então, eu vou passar a fala para a Kelly, ela vai continuar falando sobre o trabalho dela e sobre o nosso trabalho, e depois a gente pode conversar um pouco, né? Obrigada, Carol. E a gente dá sequência. Pode, por favor, mas passar o slide? Primeiramente, né? Iniciando aqui a minha fala, eu quero ressaltar esse reencontro com a Carol, porque, como ela disse, é uma alegria poder estar aqui, né, no programa Interfaces, com as pessoas que a gente já conhece, pessoas novas, e da gente fazer parte desse movimento, de estarmos juntos.
A Isabela é que gosta dessa palavra, né, Isabela? Do encontro, reencontro, e isso é muito gratificante. Então, eu sou, assim, imensamente agradecida à minha professora, orientadora sempre, Maralice, por essa oportunidade que ela nos deu, porque a gente iniciou foi com ela, mas também muito feliz, porque quando eu entrei no Educonle, a professora que nos acompanhou foi a Leina Juncá. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar desses conhecimentos que são construídos no dia a dia, assim como a Carol disse, né? Então, esse meu reencontro com a Carol foi, assim, uma coisa muito linda, né? E eu agradeço essa parceria, né? E esses movimentos que se iniciaram nessa caminhada. E agradeço a todos os participantes do programa Interface, de um modo geral, porque ultimamente eu tenho falado muito isso, né? Estive no Educone, no Concol, estou no Unisale, então eu me sinto assim, perpassando por todos os projetos desse programa. Então, sou muito agradecida. E quando fazendo a pesquisa, esse revisitar, como a Carol disse, só a posteriori que a gente vai se dando conta das coisas, né, daquilo que foi feito, das teorias, daquilo que trazemos de nós mesmos para a nossa prática, eu me senti assim, sozinha, né, pensando na temática. E mal sabia eu que desde há mais de 20 anos a temática já é trazida, né? Mas é só a posteriori, quando você começa a estudar e vai buscando, é que esse conhecimento vai vindo à tona, né? Porque o seu olhar se volta mais para isso, né? E essa pesquisa, então, vou trazer um pouquinho da pesquisa, porque eu sinto que agrega o sentido para o que nós estamos falando aqui, e que culmina no sentido de que não estamos sós. Se antes eu me sentia sozinha, até mesmo ao produzir a dissertação, né, eu falo assim, às vezes eu fico pensando, né, dei um pouco de trabalho para a minha orientadora para trazer uma temática que não estava tão dentro dos nossos contextos. Hoje eu falo assim, como a Carol mesma disse, né, como que nós estamos conectados, como que faz sentido aquilo que produzimos e como que faz sentido não estarmos sós. Eu nunca estive só, né? Esse programa, os 3 projetos que abarcam, as pessoas que aqui estão, como que esse envolvimento, esse compartilhamento nos impulsiona, nos move cada vez mais. Então, a pesquisa tratou de narrativa de professores de língua, professores de inglês para crianças. Eu trouxe essa imagem, eu tenho trabalhado muito com imagens para explicar aquilo que a gente sente. Esse livro, com essa luz, porque é o sagrado de cada um, é o singular de cada um, é o saber lidar de cada um que ressoa nessa dissertação. E eu também estou nessa dissertação, né? As condições de produção foi a implantação do ensino de inglês no contraturno das escolas municipais de Nova Lima, município onde moro e trabalho, leciono, e eu fiz questão de trazer aqui contraturno, porque ele funciona ainda hoje nos modos de projeto, né? E mais à frente nós vamos ver a importância dessa formação falada pela Carol e da implementação, não só a implantação, mas da implementação, da regulamentação desse ensino nas grades curriculares. Né? Pode passar, fazendo favor, Márcio. Então, a questão, aquilo que inquietava, e que a Carol também trouxe na sua fala, né, é o como lidar com esse ensino sem uma formação específica para atuar neste segmento. De acordo com esses autores que eu vou trazendo aqui, que estão nas referências, são autores que são referências, né? Se tornaram referências
em relação a esse ensino, que, na verdade, estão hoje num verdadeiro manifesto de um trabalho de linguística para a infância. Então, não mais só para abarcar o ensino infantil, fundamental, mas sim abarcar o período da infância. O que vai se ensinar de línguas para as crianças na infância, esse período que termina aos 12 anos. Então, ele abarca também esse ensino as crianças que estão ingressando no 6º, 7º ano, e que é justamente a transição para a adolescência. E aí eu até brinco com a Carol, falo, Carol, é aí que a gente nada de braçada na psicanálise, né? Porque essa efervescência, né? A Rose não está aqui, mas eu faço questão de trazer esses nomes, porque ela pega os alunos de 6º ano e quantas histórias ela tem para nos contar a respeito desse trabalho com as crianças e o quanto de aprendizado que só mesmo a posteriori que foi se desvendando para cada um de nós. Pode passar, Mara. E então, tudo isso, né, que a dissertação trouxe, essas histórias, essas experiências singulares de cada um, essas saídas, isso que cada um dentro dessa dissertação, e aqui como vimos na história, na narrativa da Carol, e veremos também na narrativa de outras professoras presentes, né, a Keila e a Lídia, e em nosso meio também tem a Márcia, que é de Nova Lima, é da 2ª geração, né, de Nova Lima. Tudo isso nos leva a movências. Eu estou pegando emprestado aqui essa palavra da professora doutora Vanderlice Sol, né, que exemplifica muito bem o que está acontecendo pós-dissertação, né? Essa movência, que é a luta, a busca, e aqui eu lembro muito da professora Lena, né, letramento crítico, a luta por um ensino linguístico, né, de línguas para a infância, é o que defende a professora Tonelli e outros estudiosos, outros autores, e é nessa movência que a gente tem embarcado. E nessa movência tem nos permitido conhecer outros grupos. Se antes o professor de inglês para a criança, ele era sozinho na escola, porque são a única disciplina, né? Dentro do campo da pedagogia, hoje ele não está mais só. Nós somos uma rede, nós estamos conectados, nós podemos trocar as nossas experiências, nós podemos... eu gosto muito dessa palavra, do suportar, mas não suportar de aguentar o outro, mas de poder ajudar, contribuir com o outro, né? Então, esse movimento para que o ensino linguístico, de fato, aconteça para a infância, ele tem crescido e tem se alargado. E nesse encontro com a Carol, a gente teve a oportunidade de estar lá no EPOP, de produzir um capítulo, e eu tive a oportunidade, através disso, de participar do EPIC, que é um grande evento, é um encontro de professores de inglês para crianças, que acontece, promovido pela Universidade de Londrina, e breve também teremos mais um artigo produzido nesse evento. A oportunidade também de poder falar com alunos da graduação, que se antes a gente falava dessa lacuna, da não existência de um diálogo, né, para o ensino de criança dentro das universidades, hoje esse diálogo já está acontecendo. O nosso não saber, hoje, ele já começa a ser preenchido. E esse movimento que se inicia, que se alarga a passos largos, é justamente para que aconteça nas universidades essa formação. Nós sabemos que não existe receita de bolo e que nenhum curso profissional ele vai na sua totalidade, né,
formar o profissional para que ele atue, mas que, ao menos, seja falado, seja indicativo nas universidades, nos cursos de extensão, nas palestras, como nós estamos tendo a oportunidade agora, né, no programa Interfaces, de falar sobre esse ensino linguístico. Não mais aquela fala, nós estamos ali dando brincadeirinhas para crianças. Sim, o brincar é super importante no desenvolvimento da criança, mas nós não estamos ali somente para o brincar, mas também compromisso com o ensino linguístico. Pode passar, Mar, por gentileza. Agora eu passo a fala para a Lídia, e ao final eu trazer 2 depoimentos, né? O da diretora aqui da escola onde eu faço parte e uma apresentação dos alunos. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Pessoal, boa tarde. Eu estava com muita saudade, né, de ver vocês. Eu descobri, né, primeiro já tem um tempo, quando eu estava fazendo o SEI, né, a pós-graduação, especialização em inglês, e me falaram Conley. Foi uma experiência muito gratificante, e onde eu consegui observar, né, ter um olhar mais atento aos meus alunos, às práticas, né, que eu estava fazendo na escola. Depois veio o Concol, que me ajudou muito mais. Eu coloquei essas aí, são dos meus primeiros alunos, que eu acompanhei por um bom tempo. Vocês vão notar que tem eles menores e depois eles mais crescidos, né? Eu iniciei, essa é uma escola estadual, eu comecei em 2015, em 2013, né? Em 2015 eu comecei na Prefeitura de Belo Horizonte, em 2013 eu comecei, né, na CE, Minas Gerais, e esses alunos foram os meus primeiros. Eu comecei a dar aula para eles no 6º ano, e fui acompanhando, né, 6º, 7º, e aí é interessante porque quando chega, eles são muito menininhos ainda, né? São crianças, e você vê o desenvolvimento pedagógico e o desenvolvimento físico mesmo deles. Então, quando começou, todos eram menores, e quando finalizou, maiores do que eu. Então, é uma felicidade muito grande você conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Aí tem alguns passeios nossos, né? A primeira foto mostra, né, uma atividade nossa no 6º ano. Era um pequeno teatro em que eles fizeram. E depois mostra um piquenique que nós fizemos também no Dia de Ações de Graças. Isso ele já está no 7º ano. E depois, uma atividade que nós fizemos também ao ar livre, que foi no zoológico, e eles já estavam no 8º. E eles fizeram nesse ano, né, no 8º ano, uma festa surpresa para mim. Eu até coloquei aí essa foto do quadro, em que eles decidiram, né, porque provavelmente eu não seguiria com eles, por causa que eles iriam para estudar de manhã. E nos últimos minutos, assim, do segundo tempo, tudo foi alterado e eu continuei com ele. Porque a gente já sabia que se eles fossem para estudar de manhã, ficaria difícil para eu acompanhar, porque eu trabalho na escola. Então, nós passamos 4 anos juntos, e aí, quando alguns deles foram estudar à noite, eu acabei pegando 2 turmas à noite. E aí, eu consegui acompanhar mais o desenvolvimento dele já praticamente adulto. Isso foi, para mim, muito bom, muito grande, por causa que cria um laço grande. Essas fotos mesmo eu tinha perdido, por causa que eu tive um problema com o meu computador, e eles que me passaram, porque eles ainda tinham guardado as fotos nossas para a gente poder relembrar.
Não sei se eu vou encontrar com eles, né, outra vez, mas essa memória, ela foi criada tanto neles quanto em mim. E é algo que eu tento fazer, né, tentar acompanhar. No próximo ano eu finalizo uma outra turma, né, que eu peguei no 6º ano e vou até o 9º ano. É algo que a gente tem notado que, principalmente em inglês, isso facilita, porque você já sabe o que foi trabalhado, você já conhece o perfil daquela turma, daqueles alunos, e você consegue desenvolver um trabalho que ele abarque todos os anos. Então, se teve uma dificuldade no 6º ano, você consegue depois tentar sanar no 7º ou então no 8º, porque você já estava trabalhando com eles anteriormente. Essa é a minha fala que eu queria passar para vocês, né? E principalmente para poder mostrar que o trabalho, ele é cansativo, a gente tem pouco retorno dele, mas é um trabalho que nos faz ter um olhar para a vida diferenciado, né, para as nossas próprias vidas, assim como a vida dos nossos alunos. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui no Concol mais uma vez e compartilhar com vocês a respeito da minha experiência. Bom, você então já terminou, Lídia? Porque me parece que a Kelly vai fazer uma apresentação. A Kelly não, desculpa, a Keila vai fazer uma apresentação separada. Mas a Kelly vai primeiro mostrar um vídeo, é isso, Kelly? Não, o vídeo é por último. Pode Tá. passar para a sua apresentação. Ah, ok. Não tem que parar de então? Pode parar, Márcia, a apresentação, por favor. Tá bom. Ficaram dois vídeos, né, da diretora e das crianças. Ei, pessoal. Olá, boa tarde. Estava também meio sumidinha, mas essa correria de final de ano. E, mais uma vez, muito, muito feliz em estar aqui, porque como que, né, esses projetos que nós passamos, essas pessoas, essa energia, nos fortalece e nos faz querer ser melhor a cada momento, né? Então, que força que eu tenho aqui com vocês, de aprendizado, de emoções, aqui é troca de tudo mesmo, né? E eu coloquei esse título aqui, né? Ressignificação e transformações. Isso aqui eu acho que nós vivemos essas palavras a todo momento da nossa trajetória, enquanto educador. Mas essas palavras tiveram um sentido maior ainda em algumas fases da minha vida, né? Porque nós nos transformamos, nós nos ressignificamos, mas a todo milésimo de segundo. Mas existem momentos que, né, são aqueles momentos marcantes mesmo, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho da minha trajetória e os marcos dessas palavras na minha trajetória, na minha vida. Essa frase eu trago como meu mantra, né? Happy teachers will change the world. Né? Então, assim,
Não que nós temos que ficar sorrindo o tempo todo, aquela coisa, né, o tempo inteiro, porque nós ficamos tristes, sim, tem corações que estão machucadinhos, mas, né, naquele momento ali do ensino, aprendizado ali, não que nós temos que esconder, né, para o aluno, ai, hoje eu estou mal, mas deixa eu ver, ai, eu vou ficar bem, mas, né, nós temos que resolver os nossos problemas e com a troca dessa energia, mas esses happy teachers, mesmo que você não seja um professor mais extrovertido, mas o sorriso, a sua energia, às vezes no olhar, ela fala, né? O seu olhar nosso, ele fala. Então, eu amo isso aqui. Então, é meu mantra. Happy teachers will be change the world. E como que isso faz mesmo, né? Essa diferença. E, né, como eu falei, mesmo com os corações, às vezes, problemas, acontecimentos marcantes na nossa vida, eu acho que esses momentos, eu falo que a minha profissão é minha terapia, né? Então, como que me fortalece? E eu falo que I've been a teacher since I was born. Eu acho que eu já, assim, já nasci com isso na minha cabeça. E vem essas pessoas maravilhosas nos inspirando aqui e ali, isso é que nos faz brilhar a todo momento, né? Então, eu procuro sempre isso, levar essa paixão que eu tenho para contagiar os alunos. E eu tive, né, alguns desafios, né? Esse aqui começou no meu início, eu morava em Ponte Nova, sou daqui de Belo Horizonte, aí isso que nós temos, que nós sempre conversamos e são os nossos acalentos, né? Dificuldades, críticas, desafios, insistências, alegrias, compartilhamentos, aprendizados, isso tem na nossa trajetória. E eu comecei com essa experiência com adolescentes, no ensino fundamental e depois no ensino médio. E quando nós saímos de uma faculdade, né, tudo acontece ali com a mão na massa, né? Hands-on ali naquele momento. E, né, a nossa experiência, com o que nós já escutamos, nós vamos colocando em prática com o dia a dia. Comecei trabalhando em escolas públicas do Estado e da Prefeitura. E o meu primeiro, aquelas palavrinhas, né, a minha ressignificação e a minha transformação, eu já trabalhava com ensino médio e com o ensino fundamental, mas a Prefeitura, eles implementaram um projeto de língua inglesa no Fundamental 1, né? Aí eu coloquei aqui, né, minha nova versão. E então, aí eu falei assim, gente, não, e o maior desafio ainda era numa periferia, não tinha livro, não tinha nem caderno, nem folha, então era assim, era a Keila plantando bananeira mesmo ali para poder chamar a atenção. E eu falei assim, não, né, não vou desmerecer esse lugar que eu estou aqui, esses meninos têm condições sim. E daí surgiram aulas maravilhosas de ensinar as cores, levando 20 alunos para a quadra, né? Tinha um lado gramado, mostrando as cores com o céu, né? Look at the sky, point to me, tá? Aponta para mim. Então, assim, o tempo inteiro ali sem esse material físico, que eu acho que é muito interessante. Nós chorávamos muito o material físico, quando nós tivemos os livros, nós ficamos meio desesperados naqueles livros ali, né? Assim, será que vai dar certo aquela coisa toda? Então, eu acho que é uma harmonia mesmo, né? Nós temos que usar o material, os livros que eu estou falando, mas como que é bom também usar esses materiais naturais que nós temos. Então, aí foi meu primeiro ponto da minha nova versão. Aí outro aconteceu, aí depois acabou. Infelizmente, terminou esse projeto, ele durou o tempo do mandato de um prefeito de Ponte Nova, e depois o outro veio, terminou e deu muito certo. Mas aí quis cortar gastos, infelizmente com uma coisa que tinha tudo para dar certo.
mas continuou a Keila ali, né, sempre buscando esses desafios, mas foi uma experiência muito bacana. Em 2019, eu retorno para Belo Horizonte, continuo, né, trabalhando em escola pública, e a palavrinha de novo, né, transformação e ressignificação, comecei a trabalhar numa escola particular, do maternal ao ensino fundamental, né? Aí eu aceitei essa challenge, né? Challenge accepted. E aceitei esse desafio. Só que dentro desse desafio, tiveram outros, assim, interessante, que eu tinha conversado com a minha irmã, falei assim com ela, seu Carla, ano que vem, eu estou querendo pegar uma escola, que eu já estava com uma escola pública, estou querendo trabalhar numa escola particular, mas nem precisa ser remunerada, não. Eu vou como amiga da escola, só para aprender, ter uma experiência, e aí surge essa oportunidade para trabalhar nessa escola. E era uma escola que tinha parceria com a cultura inglesa. Uma colega conhecia minha irmã e me indicou. Nessa indicação, a diretora falou assim, Keila, eu preciso de você, assim, para ontem, para começar aqui. Eu joguei limpo com ela, falei assim, olha, trabalho em escola pública, já tive essa experiência há muito tempo, mas tenho muita vontade em aprender, estou disposta e amo trabalhar com criança, eu quero, é um desafio que eu quero. Então, você vem, tá, cheguei lá, gente, só sei que nem documento eu levei, não levei nada, no dia seguinte eu tinha começado a trabalhar. E nunca tinha, em particular, nunca tinha trabalhado. Nunca tinha trabalhado com ensino infantil, assim, então, assim, o que eu vou fazer? Ah, detalhe, comecei, era parceria com a cultura inglesa, a outra professora que desistiu, ela teve toda a preparação, não tive nada. Peguei o livro, tô assim, o que eu vou fazer? Comecei a ler o livro, estudar, aquela coisa toda, coisa que a gente faz sempre. E aí, depois que eu já estava uma semana ou duas, que aí eu fui para lá para eles poderem me dar umas dicas. E assim, eu tive muito apoio deles, porque tudo que eu precisava, não tinha linguajar infantil de músicas, cantiga de niná, né, que eu não sabia. Então, assim, gente, o que é isso? Procurava no dicionário, não achava, aí buscava. Então, assim, muita coisa quanto aprendizado, né? Então, eu comecei desse jeito aqui, essa sou eu, correndo, sem orientação, sem um plano, sem supervisora, era eu e eu mesmo, né? E, então, aí eu junto com a minha experiência, com a minha dedicação, com o meu instinto, e eu acho, assim, uma qualidade muito bacana, é a empatia, eu acho que nós temos que ter essa qualidade, né, dessa empatia. Então, eu estou assim, vamos lá, esses meninos têm que aprender, eu tenho que mostrar meu trabalho, né, juntaram esses turbilhões aí. Comecei trabalhando, a diretora gostando, né, eu tinha aquela presença, aquela coisa toda. 2019 eu comecei. Aí trabalhei fevereiro e março. Março, quem vem para nos ensinar muita coisa? A pandemia, né? Então, juntou mais ainda esse mix de emoções, né? O medo, essas interrogações, a dúvida, o que será, o que eu vou fazer, como que vai ser, né? Esse desafio aí o tempo todo. E aí, mais uma vez, vem aquelas palavrinhas mais, né, aflorando aí na minha cabeça. A insegurança com a tecnologia. Sabia, assim, o básico, aquela coisa toda. Mas era assim, gente, vamos gravar um vídeo, nesse aplicativo tal, você vai ter que fazer isso, tá, assim, pois é. E aí, então, fui buscando, a cultura me ensinou um pouco, me ajudou um pouco, mas era eu ali buscando mesmo esse aprendizado. E o aprendizado tinha que ser instantâneo, né? Então, era instantâneo, porque, assim, começou a pandemia, uma semana nós fomos online, online não, uma semana só mandando atividades, aí na semana seguinte já online. Nem a escola, nem a diretora sabia mexer nos aplicativos, né? Então, era isso aqui. O Estado ainda estava dando para levar, porque não tinha ainda que aparecer, né, com a tecnologia. Então, acho que
eu me vi dessa maneira aqui. E outra coisa que me intrigou mais ainda, que não era só aquela tecnologia fria, né? Tinha que ser uma tecnologia com emoção, porque do lado de cá, eu tinha que estar segurando os alunos de lá, né? Em vários sentidos, para a escola não perder aluno, para eu não ser demitida, para eu atrair os alunos e para eles aprenderem. Imagina eu daqui para lá, para o maternal, menininhos de 4 anos, 5 aninhos, os maiorzinhos. Então, assim, a tecnologia, eu tinha que buscar, né, essa tecnologia aí com emoção. Então, veio, e assim, não tinha um computador bom, aquela coisa toda, não dava para comprar um dinheiro, uma coisa, liguei para a empresta seu computador, porque eu quero preparar umas aulas bacanas. Então, tinha que ser nesse esse concreto aí, essa tecnologia fria, com a tecnologia da emoção. Então, foi um grande aprendizado, busquei, tive muitas parcerias, muita ajuda de colegas aqui, minhas aqui, que me ajudaram em outras áreas, né? Pessoas assim maravilhosas, Márcia, Regina, outras grandes aqui. Então, assim, eu sempre ali buscando, e o que eu sabia, eu compartilhava, eu pedia ajuda. Então, eu acho que essa parceria foi muito, muito legal, né? E essa aqui, essa Zuiudinha aqui, era eu, constante busca de aprender. Gente, falava que era um curso, mas tinha que ter a palavra grátis, né? Porque não tinha aquela loucura, falava que era curso gratuito, que ele escrevendo com 1000 coisas para fazer, aparecia um curso gratuito para dar aula para educação infantil, era eu entrando aqui, né? Era desse jeito que eu me via em alguns momentos. E então, assim, teve essa parceria muito grande, uma busca constante, foi muito legal, né? E é uma palavra que eu ouvi, até foi dessa menina que eu comecei a seguir, essa Bruna de Alarcon. Eu até já falei que eu ia convidá-la, né, ano que vem, quem sabe, para ela fazer um evento aqui com a gente, porque os nossos encontros são eventos, eu não falo que são encontros, né? Para participar desses eventos aqui às sextas-feiras. E eu tenho um objetivo, eu queria que eles aprendessem, sim, mas antes eu queria encantar. Porque eu acho que quando eu encanto, eu pego a confiança daqueles, né, das crianças, adultos, adolescentes, até no EJA, esse ano, comecei a dar aula para EJA também, gente. Então, assim, foi tudo, de extremo a extremo, eu trabalhando. Então, eu queria fazer com que as crianças se encantassem com a língua inglesa. Encantassem com aquilo ali. E comecei a seguir vários sites que... acho que eu vi... tá certo aqui. Vários sites que eu comecei, assim, buscava confiança, buscava ver, né, ali aquele envolvimento, até as pessoas, sites internacionais também, né? Esse Super Simple Song, ele no YouTube, ele tem, e são musiquinhas, mas tem esse oficial, gente, eles mandam, assim, tudo pronto pra gente, tudo a ver com a música. Então, foi, assim, um achado. Essa Bruna de Alarcon também, ela é muito, muito bacana. E quantas coisas que ela oferece pra gente também. A Thaís também, ela também ela pega tem essa pegada com a educação infantil, essa teacher Miriam, essa Thaís Agostini, ela faz em português, mas como que eu começo a adaptar as atividades dela? Essa aqui, maternidade de inglês, maternidade em inglês, que também é fantástica, como que auxilia. E durante a pandemia, né, eu consegui trabalhar muita coisa e tinha esse retorno, porque comecei a trabalhar, gente, até mudei de tela aqui, ó, porque eu peguei a tela original do PowerPoint que eu fiz,
comecei a trabalhar poesia. Nem tinha no livro, mas eu falei, como que eu começo uma aula, né? Vou começar chamando a atenção desses meninos aí, ó. Vamos lá. Nós vamos declamar poesia, ok? Então, presta atenção na teacher, né? I love my mom, I love my daddy, I love my friends and all these pets I have. I love my grandma, I love my grandpa too. I love everyone, including you. Então, eles achavam massa, uma rima. Comecei a trabalhar isso, a primeira coisa da aula, né? Então, eles tinham que recitar para mim no dia seguinte, e os pais começaram a ficar encantados, né? Trabalhei vários pronomes, né? Colocava uma música de fundo aqui embaixo, aqui, né? Aí eu coloquei, everybody has a name. Some are different, some the same. Some are short, some are long. All are right, no are wrong. My name is Kayla. It's special to me. It's exactly who I want to be. Então, assim, trabalhei vários pronomes que eu achava aqui, né? Isso nas aulas online, fiz joguinhos online também, e tudo assim eu tinha que aprender ali. Aprendi a mexer no Google, tudo, né, do Google. Então, aprendi, sei fazer slides bacanas. E com a aula presencial, eu trabalho nessa escola, né, Doce Vida, eles fizeram assim, eu adoro trabalhar com o hands-on mesmo, né? Dei os animais, um projeto. Cores, outro projeto. Eu separei só umas aqui rapidinho, porque não deu tempo de pegar outras. Esse aqui foi o primeiro aninho, eles fizeram maquetes. Nessas maquetes, eu coloquei os nomes dos animais. E aí, eu montei os estandes, e eles chamavam, e aí a diretora adora essas coisas, né? Desde o maternalzinho, eles iam com a mãozinha para trás, igual aqui, ó, e eles perguntando os animais, e eles tinham que apresentar, né? This is farm. Os vídeos, eu consegui alguns aqui, mas não vai dar tempo de mostrar. Então, muitos desses projetos eu fiz, não é isso aqui que eu quero mostrar ainda não, vou voltar. Eu quero mostrar aqui, ó, esse aqui é uma palhinha rápida dos slides, né? Aí eu começava falando o nome personalizado de cada um, tive que fazer aqui 10 vezes que eu esquecia de um, tinha que fazer tudo de novo, e aí começava falando do livro, aqui, olha, esse também, a poesia, tinha todas essas aqui, e um dos projetos também que eu fiz, que foi muito legal, né? Em momentos das emoções, a flor da pele, eu fiz o Gratitude Pot, é o pote da gratidão. Então, começamos a confeccionar em sala, e aí tinha que ser durante o ano todo, foi de ano passado, né? E muitos esse ano falam, teacher, eu tenho ele também, né? Então, o que eu tenho que ter para o pote da gratidão? Um pote, sem que ser um pote de em casa, eu não vou comprar, não vai comprar, é pote mesmo em casa, você vai ter que ter uma caneta e um monte de papelzinho, retalho de papel. Todo dia nós vamos agradecer. Aí tinha aquele insight, aquela coisa toda. Mostrei vários tipos de potes, como eles poderiam fazer. Deixa eu ver o que é isso. Então fiz isso, aí inventei esse jogo, assim, gente, o que eu vou fazer? Vai ser Sit Down, o Macaco disse aqui online. Como que eu vou fazer isso? Fui mostrando, aí falei, né? Aí eu daqui, eles de lá. Stand up if you are excited about going back, voltar to online classes. Sit down. Então, eu fazia um exercício, assim, para depois começar, igual a gente faz mesmo em sala de aula, né? Eu levantar, sentar. O dia que estava muito agitado, até meu filho aqui foi garoto propaganda também, né? Vamos fazer uma yoga aí. Everybody relax. Breathe in, breathe out. Fazia sempre, eles amavam. Teacher, hoje vai ter aula de yoga? Hoje vai ter relaxamento? E algumas aulas, o meu filho estava aqui em casa, tive a oportunidade dele dar algumas aulas para ele, né? Para eles. E tinham esses comandos também no livro. Então, tinha tudo a ver, né? Comecei fazendo esses slides, assim, mais simples, tudo a ver, sempre uma
uma curiosidade, né? Horas, fui fazendo isso aqui é o livro que eles usavam. O primeiro aninho, até o 5º ano, começava com musiquinha, com a poesia, né? Dava umas tarefinhas que, olha, eu pedia para eles gravarem, né? Postar no Instagram da escola, recitando o poema. Então, assim, isso não estava no livro, fui buscando essas ideias. Tem mães que me agradecem, eu falo, Keila, que legal você faz. E eles lanchavam, eu tinha que lanchar com eles, online. E então, às vezes a professora saía, mas eu ficava, Teacher, você vai lanchar com a gente? Pô, aí eu ficava lá. Então, nesses lanches, eu propunha, mandava no papel impresso antes, sucos diferentes para fazer, sucos nutritivos. E quantas mães falam, Keila, meu filho não gostava, mas como você falava que era para trazer para a aula, essa aqui eu trouxe, porque, gente, esse menino não come nada, nada. Então, os sucos, aí tinham as frutas, eu fazia todo aquele, né, arsenal para poder começar as aulas também. Aí a mãe gravou. Tá sem som, Keila. Oi? Ah, tá, peraí. Acho que estou agora. And the carrot and the orange. Né? Então, assim, eram sucos diferentes. Não, eu quero suco. Professora, pode ser só laranja? Não, não pode ser só laranja, não. Tem que ser coisas interessantes. E nós tomávamos juntos, eu tinha que fazer o meu aqui em casa, né? Então, várias experiências dessas, de relatos dos pais. Os pais não conversavam comigo direto, só assim, às vezes, quando encontrava, né, por causa que era online, né? Mas mandava os áudios para a diretora e ela me enviava. Keila, Isabela começou a tomar suco, ela não comia nada, nada. Aí eu falava, não, você começa a colocar mais laranja do que cenoura, e dando essas dicas também. Então, como tudo em inglês, né? Lógico que mesclando inglês com português. E no início também de carreira aqui, apresentei uns vídeos, né? Teacher Keila, olha como que a Teacher Keila está beautiful witch. Look this. I love gold. Gold, many gold. Hoje nós vamos falar sobre uma festa muito bonita, uma festa muito legal, e ela se chama Halloween. Aí eu já passei. Round and round. Stop. Boom! Everybody, get ready to march. March, march, monsters march. Monsters march, monsters march. Monsters march round and round. Boom! Aí coloquei, né? Coloquei. Fantasia! Aí coloquei. Grandona! E eu não sei aonde que ela está. Era minha amiga Vocês me ajudam a encontrar a minha Big Spider? Help me, ok? Me ajudem. And now... Aí eu comecei a mostrar, né? Esses os vídeos que eu aprendi no... Ou travessuras, doces ou brincadeiras. Sempre acaba em doce. Olha essa casa. Beautiful. Big white house. White house. Yeah. Aí, muita musiquinha que esses eram para os menores. O 5º ano eu tinha que dar uma adaptada. Okay. Me ajudem. Aí depois comecei a mostrar as Witch. Repeat. Go away. Ghost. Funny ghost. Muito engraçado. É um lençol. Mask. Repeat. Mask. Okay, well done. Mask. Bat. I have a bat. Bat. Repeat. Bat.
Ok. E aí, sempre musiquinha. Aí, no final aqui, deixa eu ver se vai carregar rapidinho. Happy face. Jack-o'-lantern. Repeat. Jack-o'-lantern. Então, essa também era a minha outra faceta aqui, Estou né? escutando alguém me falar. Então, assim, aprendi muito a mexer com o Loom, com o Zoom, com todas essas... tem um que eu queria mostrar aqui no Instagram. O projeto... Daqui pra lá, o papai e minha família, andando entre galinhas. Eles apresentando. E o galo cantando, em cada amanhecer. O legal disso O aqui, cachorro eu peguei... A professora do primeiro ano começou a falar sobre o campo agropecuário. Eu falei assim, vamos pegar, né? Você quer participar comigo? Vamos fazer juntas? Ela, com certeza. fazenda é assim. E aí comecei, né? Eles fizeram as maquetes e os outros chegando para eles apresentarem a feira. E um outro bonitinho também, o primeiro período eu estou fazendo com eles um aquário. E muito bonitinho, a professora do maternal também me ajudou. Aí tudo falando, né? Aí Baby Shark, falando do Baby Shark, do Fish. Aí eles pintaram. Isso foi com a professora, porque a minha aula era mais rápida. Eu falei, não, pode deixar que eu já vou pintando os aquários aqui. Ficaram prontos por agora. Né? Esse aqui é maternalzinho, são 3 alunos. Enfim. Então, assim, muito projeto maker, né? Eu sei que nós sempre estaremos nessa correria, com a cabeça sempre explodindo, porém, hoje, com o conhecimento que nós vamos adquirindo, eu tenho mais leveza em levar isso aí, né? Em levar esse aprendizado, porque o aprendizado é sempre, né? Sempre, sempre, sempre nós temos aí esse aprendizado. Peguei um slide também, quando eu terminava as aulas, né, tinha a música do Goodbye para mostrar aí, né, e só isso. Eu queria falar uma coisinha rapidinho, que eu comentei antes de nós entrarmos aqui, né, eu comentei com as meninas que a Kelly, né, falando, nossa, de crianças e tal, gente, aí eu comentei com elas que até no ensino médio eu gosto de levar os flashcards, eu gosto de levar coisa concreta, material concreto. Tem uma vez que eu estava ensinando no 3º ano do ensino médio, fazendo uma revisão, aí falando sobre comparativo, grau comparativo. E eu coloquei no quadro uns flashcards de uns animais, de um carro pequeno, carro grande. Gente, os meninos, tudo maior, eles amaram, que eu fui colocando e tirando, e aí e coloquei eles para fazer frases. Então, assim, Keila, Teacher, nós estamos conseguindo fazer frase, nem que seja... Então, como que eles ficaram entusiasmados? Então, fala para mim, faz uma frase agora com esse carro aqui, com grande ou pequeno. Ensino médio, gente, eles amaram. Então, eu acho que esse contágio, isso aí, independente de onde nós estivermos, né, qual sala, qual série nós estamos, eu acho que vale a pena investir mesmo no lúdico, de levar som, se a escola não tem, leva aquele sonzinho de professor, que todo professor tem, e põe um áudio, um listen, e como que ajuda. É isso. Falei de... Mara, você tá sem áudio, Mara. Desculpa. Eu estou dizendo parabéns às 4 apresentações. Nossa, deixaram aqui a gente elevado, né? Com cada depoimento, cada ponto de vista, cada experiência. Parabéns. A gente queria ouvir um pouquinho agora os participantes que estão aqui hoje, fazendo perguntas, né? Eu sei que a Júnia é uma defensora do lúdico, outras pessoas aqui também, quer dizer,
A Keila tem muitas experiências aí, muito material interessante para discutir com a gente, né? Kelly, então, traz a experiência da música, que eu sei que contagia a moçadinha, né? A Carol, no Santo Antônio, lá, faz milagres também. Eu sei, quero saber mais, mas eu quero ouvir vocês também perguntando aqui hoje, gente. É a Lídia. Mara. Oi. Mara, só pedir licença para poder passar os dois vídeos. Passa aí. Passa fazendo aí. Favor. Márcia, por gentileza. É o depoimento da diretora, que na escola que estou atuando agora. E uma pequena apresentação dos... Que bom! Oba! Vamos lá. Então, o da diretora primeiro, Kelly, é isso? É. Tá. Vocês estão ouvindo? O som não está aparecendo, não. Tá, peraí. São José Brasil Dias. Boa tarde, meu nome é Tânia França, sou diretora da Escola Municipal José Brasil Dias, em Nova Lima. Eu já estou na direção há 9 anos e vim aqui dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência com a língua inglesa no trabalho com as crianças de ensino fundamental 1. Nesse ano, nós tivemos o privilégio de receber aqui uma professora especializada na língua inglesa, e a partir do momento que nós retomamos as atividades presenciais e também as atividades com os alunos do 5º ano no tempo integral, uma das propostas era exatamente trabalhar uma oficina com a língua inglesa, já que nós não temos ainda a língua inglesa na grade dos conteúdos do 5º ano, na parte regular. Então, nós resolvemos trazer o inglês, a língua inglesa para eles, de uma forma mais lúdica, desmistificando todo aquele conceito que as pessoas têm, e eu levo isso lá para a memória da minha infância, que é um medo, né, uma insegurança na pronúncia, no entendimento, na interpretação da língua inglesa. E, para isso, né, nós resolvemos trabalhar com música, que é também uma das áreas da arte que me agrada muito, e eu vejo, na experiência que eu já tive aqui, trabalhando projetos com música, o prazer que... Era só isso, ela ficou antes. Mas falando aí do lúdico, falando do prazer, né? E também esse novo modo de ver a língua possibilita também essa quebra de medo, né? Quantas as pessoas que aprenderam inglês e tiveram o primeiro contato e eram um bicho de 7 cabeças. Não que não seja, que o inglês não tenha suas complexidades, né? As dificuldades existem, mas assim, da maneira como a Keila trouxe, da maneira como a gente tem aprendido, e eu reforço aqui a necessidade dessa formação, desses encontros, a gente vai desmistificando essa ideia da língua, né, para as crianças e para... Se a gente começa com as crianças, né, a gente vai subir na escadinha aí, né? Então, nós estamos aí preparando a formação das nossas crianças, né? Agora, o vídeo das crianças, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A ideia da diretora com essa música foi uma sugestão dela, justamente por esse tempo que nós ainda estamos vivendo, mas acreditamos que ele já está passando, né? Ou que a gente já tem mais armas para lidar com ele, que é esse período pandêmico. Ela escolheu essa música e nós não fizemos uma tradução. Nós estamos trabalhando aqui, não vai ser possível apresentar, mas foi fazendo um trabalho de interpretação da letra, porque é uma música longa, mas pela cadência, né,
permite que os alunos assimilem melhor essa questão linguística, essa questão da internalização realmente do ensino linguístico e trazer prazer, né? Porque aliou a arte, tem desenhos, tem atividades, tem jogos que nós desenvolvemos, tudo para chegar nesse fim que é a apresentação da música. Então, ela não pôde participar, a diretora, é um projeto em andamento, né? E é uma forma de dizer para vocês que assim, existe esperança, vamos colocar para fora de nós, de dentro, né? De dentro de nós para fora, aquilo que nós temos de melhor, né? Espalhar o que é aquilo que a gente tem de melhor, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, das loucuras da sala de aula, do não saber, nós nos encontramos. Eu falo assim por causa do meu reencontro com a Carol e também com todas as outras colegas. A Ana também está aqui de Nova Lima. Esse reencontro, que a gente possa colocar para fora o que nós temos de melhor. A música Firework, by Katy Perry, né? Mas cantada pelos alunos da Escola José Brasil Dias, aqui de Nova Lima, com o professor Marcos. Pode colocar, Márcio, por gentileza. 2, 3. E é só isso. Estava comentando aqui que até segunda voz a gente ouve ali no meio, as crianças já estão bem treinadas, hein, Kelly? Congratulations! Ali tocando era um professor também? Professor Marcos, ele toca também e canta. Aí eu falei assim, vamos agregar aqui, vem para cá para os meninos ensaiarem. Esse foi um segundo ensaio, assim, né? Com violão. E eu falei, gente, apareceu a oportunidade, vamos embora. Levar os meninos. Consegui as autorizações de imagem, né? Desses alunos, para poder desejar a todos vocês que a gente possa sempre expor, né? O que a gente tem de melhor, né? Façamos esse grande firework, explosão de coisas boas no nosso mundo. Eu sugiro colocar a letra da música como, né, subtitle ali para a gente, porque por causa das máscaras a gente não consegue entender muito bem, né? A letra. Ótimo. Quando você entra cantando junto, a gente entende um pouco mais. Mas sugiro, né, para você mostrar o vídeo, né, para outras pessoas, a letra da música junto, né? Gente,
Sala de aula é assim, né? Foi gravado no meu celular, gente, mas a gente se ajeita. Ah, celular hoje é câmera das mais sofisticadas. Gente, eu Obrigada, acho, gente, que eu, coisa eu acho, boa. eu acho que esses Lê. trabalhos, assim, trabalhos como esses, gente, a gente sabe, sabe aquele negócio de colocar a boca no trombone? Né? Assim, que assim, esse povo falando que professor não trabalha, que na pandemia ninguém quis fazer nada, né? Assim, além de contar para as pessoas, né? Assim, só reiterar mais uma vez, né? Que as pessoas, que os professores estão trabalhando muito, né? Com as condições que têm, como diz Kelly, né? Foi gravado no meu celular, né? Ainda mostra, deixa muito claro as histórias de sucesso da educação neste país, gente, pelo amor de Deus, né? Que chega de ficar falando que o negócio não funciona, que não dá certo, que não sei o quê, que não, né? Assim, são histórias de sucesso, muito legal, gente, são de parabéns. Eu estou assim emocionada aqui, muito legal, muito obrigada, amei, amei, parabéns demais. Estamos fechando o ciclo 6 com muita emoção. Gente, nós temos um tempinho ainda para vocês perguntarem. Para vocês comentarem ao vivo e a cores. A gente foi enchendo ali de comentários enquanto vocês iam apresentando. Depois leiam aí os comentários. E muita gente também comentando, batendo palma e tal. Mas é muito importante marcar a experiência de cada uma, né? No caso da Lídia, ela poder contar como é importante um professor acompanhar o aluno o máximo do tempo possível, né? Que é uma experiência muito rica que ela traz e que eu tenho certeza que acaba sendo também um pouco o que a Carol vive, né? Acompanhando os alunos mais tempo. Vocês podem comentar um pouco sobre isso, sobre essa experiência de estar com as crianças por um tempo, um período de mais de 2, às vezes 3 anos, né? 2, 3, 4 anos. Qual que é essa importância para... por favor. Enquanto a Keila falava sobre isso, eu fiquei pensando, Mara, o quanto que nós somos privilegiados, mas ao mesmo tempo a nossa responsabilidade, porque eu acho que quando eu comecei a lecionar para criança, eu entendi aquela questão a diferença de ensino e educação. E aí você vê a sua participação na questão da educação, né? Porque eu acho que é impossível um professor que leciona para crianças se isentar da parte da educação. Então, você tem que lidar com várias outras questões que você não saiu de casa pensando que você teria que lidar. Então, assim, tem várias questões éticas e vários outros campos que você precisa entrar para ensinar a língua, ou às vezes, antes mesmo de conseguir ensinar a língua, tem várias outras questões ali que estão permeando a vida desses alunos, e quem dá aula para criança sabe que se aquilo está na vida do aluno, aquilo está dentro da sala de aula, porque a criança não separa a vida privada da vida escolar, né? Então, a gente lida com várias questões que são levadas para a sala de aula que estão ali no meio do ensino da língua. Então, quando você está ali tentando explicar uma matéria, tem um dente que caiu, uma mãe que brigou com o pai, uma questão da sexualidade da criança, e vários outros fatores que estão acontecendo ali na vida da criança, que você não vai se isentar daquilo, né? Você precisa responder aquilo de certa forma. Se você silencia, você está respondendo também, né? Então, acompanhar as crianças crescendo é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho também um privilégio. A gente entende o que é ali educar ao passo que você ensina a língua. Então, eu estou tendo a experiência de ter alunos por 5 anos agora, né? Que às vezes o aluno foi meu aluno lá no 2º ano, esse ano ele chegou no 4º. E você vê, nossa, como você amadureceu. E a gente, muitas vezes, o professor de língua não tem a experiência, você ensina sem saber, né, qual vai ser o resultado daquilo a longo prazo. E quando você tem essa experiência de pegar aquele aluno de novo 4 anos depois, é muito gratificante.
Você fala, nossa, como você amadureceu, mesmo enquanto pessoa, né, enquanto aluno e enquanto falante da língua. Então, é muito interessante, é gratificante. Eu concordo plenamente com a Carol, porque, assim, gente, sair, encontrar com aquelas crianças, né? Que hoje eu encontro com os meus alunos, assim, estão casados, têm filho, e falam assim, teacher, aí fala, oh, nossa, que bom te ver. Então, assim, é gratificante eu fiz parte da vida dessas crianças, né? O que eu levei, né? Eu fico pensando nessa consciência que a gente tem que ir criando, né? A gente vai criando essa consciência da responsabilidade, do compromisso. Você está fazendo parte do desenvolvimento de uma criança. Qual tem sido a sua contribuição? Qual tem sido o seu papel? Né? Independente se a gente pensar assim, nós realmente não somos perfeitos, mas qual que tem sido esse meu compromisso, né? E é muito gratificante ver a evolução das crianças, ver no olhar, emprestar realmente, isso a gente aprendeu aí, né? Com Col, Maralice, tem aprendido cada dia com vocês, poder emprestar o nosso escutar, o nosso ouvir para essa faixa etária. E pós-pandemia, gente... Oi, deixar os outros falarem, peraí. É muito interessante você falar isso aí de que você viu um aluno, né? Como que a gente encontra? E eu tenho a lembrança da minha professora de 6º ano. Lembro o nome dela, Lurdinha. Lembro da carinha. Não tem muito tempo, não, tá, gente? 6º ano não tem muito tempo, não. Mas aqui, lembro da carinha dela e eu lembro dessa palavra-chave, inspiração. Eu lembro que depois da aula de inglês, eu não esqueço disso, né? Na aula de inglês, aí ela um dia parou a aula, já tinha dado a aula e tal, aí ela estava com um lápis de olho, aí ela deu a dica, gente, olha, coisa que eu... vou dar uma dica para vocês. Vocês que têm o olho mais apertadinho, que a gente começando a maquiagem, essas coisas assim, né? Não passa o lápis aqui dentro, você pega e passa o lápis aqui fora, ó, vai aumentar os olhos aqui. Isso uns pouquinhos anos atrás. Então, assim, aula de inglês, mas olha o chamego, a oportunidade, o carisma. Disciplinar. Isso. Então, tem isso também do professor lembrar o aluno, né, o professor, muito legal. Isso é verdade, meninas. Como eu moro na comunidade em que eu dou aula, aqui em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, eu me encontro muito dos meus alunos, né? E aí eu posso, né, saber como que está a vida deles. E eu também, Keila, me lembro bem da minha professora de inglês do ensino fundamental e tenho contato com ela ainda até hoje. Nos reencontramos por acaso e continuamos a conversar, temos um contato quase diário, e aí ela adora saber, né, como que estão os meus alunos. Ela já está aposentada, mas ela fica surpresa para saber como que continua, né, esse processo de aprendizagem, é algo que ela gosta bastante de saber. E aí a pergunta da Maralice, né, então respondendo, acho muito bom, Maralice. E teve um assunto, né, algo que aconteceu com uma das minhas alunas. Eu já vinha dando aula há muito tempo, né? Eu dei aula para ela no 6º, no 7º, e ela tinha um perfil que, quando ela começou o 8º ano, ela era dado bastante, só que em pouco tempo. E o fato de ter dado aula por um bom tempo e conhecê-la bem fez com que eu fosse a primeira pessoa a descobrir que ela estava sofrendo um abuso. E para ela, né, ela já era bem apegada a mim, mas depois desse fato, né, que a gente conseguiu solucionar e tal, ela ficou muito mais. Então, todas as vezes que ela me encontra, ela corre para poder me abraçar, contar como está a vida dela.
E mostrar esse lado de educadora, né? Sem necessariamente ter que substituir os pais, né? É Sim. um outro espaço, né? Muito interessante que vocês trouxeram essa questão. E essa mistura de espaços, às vezes, né? Que muita gente faz, né? Que a escola substituindo a família, substituindo o papel da família, em muitos casos isso acontece porque são famílias, às vezes, destruídas, né? Ou famílias inexistentes até quase. Mas, enfim, não é esse o papel fundamental, mas há uma educação a se prezar, né, por ela. Eu acho que vocês estão falando muito disso. Independente de serem crianças pequenas, porque eu não vejo em momento algum que tudo isso que vocês estejam falando seja aplicado somente às crianças pequenas. Não, né? Não é à toa que Keila trouxe essas atividades que ela faz com as crianças tão excitantes, interessantes para o ensino médio, né? Quanto são para os meninos pequenininhos dela. Mas vocês também têm experiência com ensino fundamental 2 e médio, né? E sabem muito bem que a gente está falando da formação desde lá até a idade praticamente adulta, né? Não sei mais, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós estamos aproximando do final, mas a gente ainda tem aí uns 8 minutinhos. Alguém quiser comentar? Porque eu estou vendo muitos comentários aqui, inclusive da Maria Perpétua, da Weng, que está aqui conosco hoje como convidada, dando os parabéns pelo trabalho incrível, né, de vocês. Às vezes você quer falar alguma coisa, Perpétua? Você está sem som. O som está... Fala um pouquinho mais alto. Está ouvindo agora? Não. Acho que você tem que chegar mais perto, assim, ó, porque o som está... Está bem fraquinho. O som é porque É. estou participando pelo celular. Então, talvez... Tá? Aumenta o som do celular. No início estava tão bom, né? Quando ela começou a falar. Tá. Deixa eu ver aqui. Ainda não, Perpétua. Marilene está aqui Eu ia hoje falar também, aqui. colega dela. Marilene também, pode falar, Marilene. Enquanto a A Perpétua Cleia. está falando aí. Eu gosto muito. Deixa o Perpétua tentar falar, pode falar. Falar, Marilene, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu som. Fala assim aí mais perto e aumenta a sua voz, aí vai dar para o pessoal te ouvir. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou desligar a câmera e vou falar bem de pertinho. Assim melhorou? Pouquinho, fala alto. Bom, eu gostei demais da apresentação de cada uma de vocês e eu achei assim, que a questão de preocupar com o lado humano, com o lado mesmo, né, a pessoa por trás do estudante, eu achei isso assim, fundamental. E eu queria perguntar uma coisa. Nós estamos, né, a Marilene e eu estamos desenvolvendo projetos na Weng e a gente tem pensado muito em como introduzir essa questão na formação de professores, porque é um desafio, né? Nós estamos até nos preparando, a Kelly sabe do nosso trabalho e tudo. Então, eu gostaria de perguntar assim, o que vocês sugerem para a gente, para introduzir na formação de professores, do curso de letras, obviamente. Maria, essa sugestão seria para professor, porque lá é formação de professores, é isso? Sim, sim. O curso de letras nunca visa as crianças pequenas, porque
É um curso para o Fundamental 2 e médio, né? As crianças pequenas são os cursos de pedagogia. Esse Sim, costuma Pois ser o é. nosso imbróglio, sabe? só que nós Aham. queremos incluir isso no curso de letras, incluir no PPC. É Nossa PPC. pretensão, isso, começar com a optativa. E Marilene sabe da discussão, eu vou deixar para você prosseguir daí, Marilene. Antes, deixa eu só falar uma coisinha aqui. O ENG é do lado do Instituto, do IENG? Essa UENG é do lado do Instituto? Não, porque são 20 unidades, né? Essa Mas unidade tem uma ali, não do tem? trabalho com a Perpétua é em Birité. Mas tem uma ali? Ali, em qual instituto? Instituto de Educação? Eu sei Tem, não que- tem? não Acho sei, que é o tem a ENG. Linhar, tem a FAI, não sei, eu sei que você está falando onde seria. Eu A acho Keila, que... você está falando do que tem na Afonso Pena, né? O Instituto de Educação que tem na Afonso Pena? O Instituto de Educação, aquele prédio rosa, grande. Isso, Eu acho que isso, tem uma isso. UENG ali. Porque Ali o é o nome... UENG. É. Isso, o Instituto de Educação faz parte da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Mas por que eu estou É lá que comentando formam- isso? É, Mas lá não tem faz letras, parte. não, né? Não, a letra- unidade de letras é Ibirité. Pedagogia, Porque antes da pandemia, eu fui lá porque eu estava eu sou professora de inglês, mas eu estava preocupadíssima. Eu fui lá pedir uma ajuda, perguntei antes à diretora, à supervisora, se eu podia ir na UENG, porque eu tinha alunos de 15 anos, que eles ainda não foram, não sei por que eles não estavam numa sala que é separada. Eu tinha alunos que não sabiam ler, porque eu assim, de curiosidade, eu olhar, acho que nós temos essa visão assim, de mais, né, dessa empatia de mais além. Aí eu fui lá, eu não me lembro o nome da coordenadora dessa instituição, do lado do instituto. Falei, pelo amor de Deus, o que vocês podem fazer para ajudar esses meninos? Porque eu não tenho tempo assim de extraturno para pegar em português. Aí ela falou assim, eles podem vir aqui. Eu falei assim, olha, se eles vierem aqui, aí que vai ter evasão mesmo. O diretor topou você fazer isso durante o turno. Porque eles até falaram assim, mas vão tirar da aula de geografia, de matemática. Eu falei assim, gente, se eles não souberem o beabá, como que eles vão saber geografia e essas outras coisas? Então, assim, tivemos uma... Aí, eu lembro que nós conseguimos umas professoras para fazer estágio lá. Elas iam para lá, porque extraturno não dava. Elas iam para lá para poder ajudar esses meninos. Só que foi um ano só, aí depois veio a pandemia, não deu para dar continuidade. Sabe? Então, assim, eu não entendi a pergunta se era para vocês fazerem esse trabalho ou para incluir para os professores, né? Isso. Então, eu vou falar. É porque, na verdade, a Kelly começou a trazer um despertamento aí para a gente, e quando ela começou a citar na apresentação dela a questão do manifesto, que tem da Juliana Tonelli e da Cláudia, que conhecendo através da Kelly, né? Desses manifestos que elas têm, de, assim, porque fica tipo um limbo, assim, que o curso de pedagogia não ensina a língua inglesa para os pedagogos, o curso de letras não atua com a infância. Então, aí até na hora do mercado de trabalho, tem lugares que pede quem é formado em letras, tem lugares que está pedindo quem é formado em pedagogia, tem uns que pedem os dois, e eu já vi também recentemente, a pessoa podia ser formada em um ou em outro. E fica esse dilema, né? Porque ficam ampliando essas coisas, e quem trouxe esse despertamento para a gente foi a Kelly. Então, essas professoras de lá, que ela nos apresentou, assim, que é a Tonelli, a Juliana Tonelli e a Cláudia, elas têm esse manifesto para que possa, por exemplo, o curso de letras poder atuar também, às vezes, na infância, mas não é autorizado pelo MEC ainda, não é nada disso. Só que elas têm, assim, pelo menos para trazer como matéria optativa, sabe, na disciplina, porque muitas vezes as pessoas formam na graduação e vão atuar na infância. Eu mesma, depois que fui me deparar, eu também atuei com o ensino infantil, crianças de 4, 5 anos de idade, ensinando língua inglesa numa escola particular. E aí que eu pensei, nossa, realmente, eu não tive esse preparo. Mas isso que me despertou, às vezes a Kelly pode até encerrar depois contando a história que ela contou, lá no EPIC, das abóboras.
E aí que essa história dela realmente traz esse despertamento, sabe? Mas a gente está pensando e planejando, pensando realmente numa disciplina optativa, mas eu e Perpétua ainda não tivemos tempo assim, de reunir. Eu mostrei para ela ontem um livro, assim, um manual que tem bem mais de 600 páginas sobre o assunto, lançado recentemente. Então, a gente ainda vai estar preparando para isso, né, Perpétua? Junto com a Kelly, né, que é a nossa convidada para estar lá na disciplina. Mas... É um prazer, vai ser um prazer, uma honra, né? Como eu disse, é um movimento, né, que se inicia e que tem crescido largamente, justamente buscando até mesmo a valorização do profissional de letras, né? É uma formação humana, você conhecer o público com o qual você vai lidar. Então, são apresentadas teorias. O pedagogo é pedagogo, o professor de letras é professor de letras, mas nada impede esse diálogo das áreas, esse companheirismo, essa atuação para que o ensino de línguas na infância seja de fato efetivo, né? Um compromisso com a criança, porque é pensar como aquele trouxe, existe uma carência ainda de atividades, de materiais didáticos. Não existe uma compilação de materiais didáticos, né? Do que tipo de avaliação que deve ser feita. E então esse grupo, né? Deixa também como sugestão para você, Helena, Maralice, é o grupo Felite eles têm um grupo Felite da Universidade de Londrina e também da Universidade de Espírito Santo e Goiás, que eles implementaram disciplinas optativas e também obrigatórias que tratam das questões do desenvolvimento da criança e trabalham aliados a pedagogos, né, psicopedagogos, justamente para poder, nessa questão humana que eu estou falando, abarcar essa questão da infância, né? Da gente não passar um inglês que seja só de musiquinha, só de brincadeirinha, mas que tenha um compromisso efetivo também com o ensino da língua. E eu fico pensando, né? Só complementar, e nem só te interromper, e nem só de palavras soltas, porque muitas vezes a gente vê o inglês palavras soltas, só com palavras soltas, né? Como bem trouxe a Keila lá, quando ela falou assim, era para falar de animais de fazenda, então, peraí, vamos contextualizar, né? Vamos trazer tudo isso aqui para o mundo da criança e contextualizar para ela. Em se tratando de escola pública, a criança ter o acesso ao inglês nessa faixa etária já é, assim, uma luta, né? Então, nós queremos também, e aqui eu me coloco, né, me posiciono como alguém que também almeja, é um desejo, que os projetos não sejam simplesmente projetos, mas que realmente haja a regulamentação desse ensino na grade curricular, como já é feito nas escolas particulares, né? Mas para trazer isso também para as escolas públicas. Em Contagem, a Simélia saiu, mas em Contagem é ofertado, né? No ensino regular, a aula de língua inglesa. Então, a gente precisa sair dos projetos oficialmente, pelas diretrizes, a partir do 6º ano que a língua inglesa é ofertada. Mas é um fato hoje que em vários municípios, né, no Brasil inteiro, a língua inglesa já é ofertada, seja nos institutos de idiomas, né, com o ensino do bilinguismo, seja nas escolas particulares e muitos municípios que implantam como projeto contraturno. E a gente vem batalhando para que seja no ensino regular, para que essa criança também tenha ela tem esse direito, né? Então, aliar forças do pedagógico com o profissional de letras e outros profissionais, né? Para que a gente possa
não ser como as abóboras, aquelas que são só jogadas no caminhão e a gente sai sacolejando e aprendendo no dia a dia, né? Levando em consideração tudo que a Carol trouxe a respeito tão lindamente sobre as saídas singulares. Se nós chegamos até aqui sem uma diretriz oficial, se nós chegamos até aqui, aquele entrando na sala, né, na casa, né, no sagrado de cada criança e levando ali mais do que a língua, mas também sendo presença na vida das crianças, foram saídas singulares, né? Nem tanto uma diretriz por escrito. A gente não tá, eu penso que mais do que um papel por escrito, a gente precisa fazer acontecer de fato esse ensino, com todo o direito que ele tem, né? Agregar valores. Isso aí, parabéns, Kelly, você falou tudo. Estou vendo aqui um comentário que a gente já precisa encerrar. Eu vou entrar daqui a pouco num outro evento, né? Que até convido vocês. A Tânia quer falar rapidinho ali, Maralice. Mas a Tânia quer falar? Tá. Ela levantou a mão. Não sei se ela... Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Mais ou menos. Pode aumentar a voz. Ok, que o volume já está no máximo aqui. Estão conseguindo ouvir agora? Sim. Ótimo. Eu gostaria, diante do que a Kelly comentou agora, né, pontuou sobre essa questão do inglês na escola pública, e ela chega para o aluno do 5º ao 9º, como que foi a pesquisa de vocês, se vocês tiveram, né, pelo que eu olhei, pelo que eu observei, né, na Caroline e vocês tiveram os alunos que vocês pesquisaram, no trabalho de vocês tiveram contato com alunos que tiveram o ensino antes, no ensino fundamental 1, ou vocês já trabalharam a pesquisa a partir do 5º ao 9º? Tânia, na minha pesquisa eu não trabalhei com ensino de inglês para crianças. Agora eu trabalho com o ensino de inglês para crianças no Fundamental 1, mas esse trabalho ainda não foi para pesquisa, apenas para o capítulo do livro, né? E ele sim é com crianças do Fundamental 1, de 1º ao 5º ano. Então, na escola onde trabalho, esse ensino foi implementado em 2019. A partir de 2019, as crianças do 1º até o 5º ano já tinham 2 aulas de inglês semanais. Isso. Agora, eu já trabalho, quer dizer, eu entrei para dar aula para criança. Desde 2004 que eu atuo em sala de aula com crianças, já trabalhei com crianças de 2º período, e como é projeto, depende de questões governamentais. Muda o governo, muda toda a estrutura, né? E por isso que a gente batalha pela regulamentação, né? Para que haja uma continuidade, não tem uma quebra nesse ensino. Mas eu trabalho com criança desde 2004, em sala de aula, com crianças do 3º ao 5º ano, que antecede hoje o 6º ano, antiga 5ª série, né? Isso aí. Sim, nesse processo de pesquisa que vocês fizeram, você trabalhou com escola pública e era numa escola privada, não é isso? No trabalho de pesquisa de vocês. Então, dentro do que você falou, a Kelly, né? Ela teve mais contato com a escola pública e, dentro disso, nesse recorte, foram crianças no contraturno, né? Que você falou, que eram projeto geralmente contraturno, né? Pelo menos que era aqui, né? Ainda não tem um integral. Então, realmente, essa questão eu concordo com vocês que precisa realmente de trazer esse ensino de línguas, não importa se inglês ou espanhol, né? E antes, para que as crianças tenham esse contato antes, né? Antes de chegar no 6º ano, e realmente, como a Keila e a Lídia falaram, é muito importante essa possibilidade de você usar ferramentas
que sejam mais lúdicas para trabalhar com eles, porque fica muito mais prazeroso para eles, para a gente poder ajudá-los a entender, né, esse novo idioma que eles vão ter contato e trabalhar e contextualizar e todo esse processo. Então, é interessante isso, e agradeço muito o trabalho de vocês, foi muito enriquecedor. Eu já baixei lá o livro, já no PDF, já peguei o livro que a Carolina disponibilizou, o link, então já observei lá e vou ler, e vou entrar em contato com mais gente, assim, Keila, né, Lídia, todo mundo, para poder trocar figurinha, né? Fazer mais conhecimento. Muito obrigada mesmo, Dani. foi excelente. Obrigada por essa sua Obrigada, Dani. colocação. Obrigada, meninas. Nossa, foi muito bom hoje. Eu quero terminar aqui com essa colocação da Leina, né? Sobre essa questão mesmo delicada que a gente tem que trabalhar, politicamente inclusive, né? Que é o curso de pedagogia que existe para a formação do professor do ensino fundamental 1, né? E da alfabetização também. Quer dizer, ali não tem a iniciação, ali não tem uma formação para um professor de línguas estrangeiras, né? Isso é uma questão que está na faculdade ou nas escolas de educação, não são da área do curso de letras. A gente precisa muito discutir isso, e é muito bom fechar o ano com todas essas coisas borbulhando na cabeça para a gente continuar lutando aí para que a gente tenha saídas, né? Vocês têm encontrado saídas pelas beiradas, pelos restos, pelas frestas, mas a gente já sabe que politicamente a gente precisa de ações mais contundentes, né? E aí essa discussão de hoje já está deixando a gente com muita vontade de começar o ano que vem, trazendo, né, essas questões que ficaram agora. Muito obrigada, gente. Nós vamos ter que encerrar, mas encerrando o ano com uma apresentação maravilhosa, não é, gente? Palmas para elas? Palmas para esse dia de hoje? De microfone aberto, palmas, ó. Para todo mundo escutar. Um prazer, gente. Obrigada. Muito Prazer. bom estar aqui. Parabéns, meninas. Bravo. Então, Feliz Natal. Merry Christmas to all of you. A very Obrigada, happy gente. year. Merry Christmas. Agradeço muito vocês. Muita esperança. Saudade, um abraço para Better place for you and for me, and the answer here place that are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Agora tem Isso. Bye, bye. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Feliz Um Natal. abraço, pessoal, para todos vocês. Tchau para todos. Obrigada, Abraço. Lena. Obrigada a Tchau, tchau. vocês. Obrigada, Beijo gente. enorme. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Que bom, foi muito bom hoje. Ai, fechei.